Leituras populares **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 < Leituras populares Barcelos Tipografia da Aurora do Cavado Editor RV 1896 Tiragem apenas de 100 exemplares, 20 em papel de linho, 80 em papel de algodão. _________ um dos periódicos acadêmicos em que Antero de Quental mais colaborou durante o seu curso universitário foi o quinzenário Prelúdios Literários, publicado em Coimbra desde dezembro de 1858 a janeiro de 1861, tendo por fundador, diretor e redactor principal Vicente da Silveira. Para elas escreveram os mais talentosos de entre os acadêmicos de então, contando-se 6 neste número: Augusto Felipe Simões, Adolfo Ferreira Loureiro, Antônio da Silva Gueou, Eduardo José Coelho, Antônio Lopes dos Santos Valente, Augusto Luciano Simões de Carvalho, Bernardino Pinheiro, Francisco Beirão, Guimarães Fonseca, Joaquim Simões Ferreira, o Divino João de Deus, e ainda outros. De Antero de Quental, entre outros trabalhos que eles inseriu, conta-se a série de artigos que epigrafou Leituras Populares e que saiu em seu volume segundo Iênios 2, pag 9 e 10, N graus 3, pag 17 a 19, N graus 4, pag 25 e 26, N graus 6, pag 41 e 42, N graus 8, pag 57 e 58, N graus 15, pag 116, e N graus 20, pag 153. Compreendem-se esta série a apreciação das bibliotecas rurais, por Cormenin, o eminente publicista francês, que tanto ilustrou seu nome como ainda o pseudônimo de Timon, com que firmou alguns de seus trabalhos, a exposição e apreciação dos estudos sobre a Reforma em Portugal de J. F. Henriques Nogueira, incontestavelmente o primeiro de nossos publicistas em este país, cujos trabalhos estão reclamando instantemente uma edição completa e popular, que os torne conhecidos de todos e Evangelho da democracia, que bem o merecem elas pela elevação e amplidão admiráveis de suas vistas e alcance, e a exposição e apreciação da felicidade pela agricultura, a obra peregrina 7 de Antônio Feliciano de Castilho, em que tudo é ouro de lei, desde sua linguagem, a mais portuguesa e formosa, até seus ensinamentos os mais santos e justos e proveitosos. Coube agora a vez de virem esses inestimáveis estudos de Antero à nossa modesta coleção de seus trabalhos dispersos, e não ficarão elas sendo uma das menos brilhantes páginas dela. Rodrigo Veloso 89 Leituras populares derramai a instrução sobre a cabeça do povo, que bem lhe deveis esse baptismo. Almirante de França e bibliotecas rurais. Um dos grandes sintomas de regeneração e progresso moral do século, em que vivemos, é, sem dúvida, o desvelado carinho com que, sai por toda a parte, cuidam grandes e pequenos, com desinteresse ou desinteresseiramente no melhoramento e instrução do povo esse grande, inculto, e interessante enjeitado como dele diz um grande poeta. É que a grande voz da democracia quando fala, inspirada pela boca dos Cassufs e dos Mazzines, falas de amor e de esperança, não sei de coração generoso aonde não tope um eco.
Segunda bem que a Europa jazia manietada mais ou menos pelos grilhões da tirania, contudo não se mostram os governos descuidosos em promover a ilustração pelo meio das massas, por toda a parte, nomeadamente na França, na Itália, na Alemanha e até na inculta rancho, se vêem a cada passo escolas para o pobre, e não é raro topar o trabalhador pela hora da sesta, entretendo-se a 11 folhear, ler e entender livrinhos, que, apesar de muito comezinhos e de popular expressão, nem por isso deixam de o iniciar no saber. É certo que os verdadeiros promotores deste progresso intelectual não são os apressers, que mal têm elas tempo de se rodearem de lanças e baionetas, são os democratas, os verdadeiros amigos do povo, que por ele velam, e cuja voz, que é a voz da verdade e da justiça, apesar de proscripta e desterrada, brada tão alto, que a própria tirania, em que lhe pese, se vê forçada a se sujeitar mais ou menos aos mendetos desses representantes da opinião, parece que a providência capricha em haver os tiranos por instrumento da própria ruína, pois só a ilustração, que dá ao homem a consciência de seus direitos, pode derribar ruins governos e apressers. Assim a instrução progride e gradualmente doze estende a sua rede, anelando abraçar todas as camadas da sociedade, ministrando a terra virgem, mas productível semente de muita ideia, que se há de resolver em ainda muito mais obras de bem e só para o bem. Terceira remissa e vagarosa, porém, vai a instrução por esta boa terra de Portugal, e ai de nós se não se atinge a este grave mal com promptos remédios, ai de nós, porque um povo que possui a liberdade sem instrução, que só o pode em ela iniciar e nos sagrados direitos em que se resolve, a custo poderá conservá-la, e o que é mais, conservá-la sem abusar. Sai-dos apenas de um batismo de sangue, em que nos foi mister mergulhar para granjear uma alma nova 13 para reconquistar a austera mãe dos povos, a liberdade, conservamos ainda vestígios cruentos, reminiscências odiosas de essa luta fratricida, bem que em prol da pátria, e é só a instrução que nos pode lavar da fronte as manchas do sangue de nossos irmãos, e conduzir-nos a bom fim. Qual é pois a causa da ignorância indigna do século em que vegeta todo o nosso povo e grande parte da burguesia? Porque não é só o proletário, é também a classe média em grande escala, que não cura de seus direitos e liberdades, considerando-os, indiferente, como uma invenção do século, e desconhecendo que só elas são as garantias e únicas e seguríssimas da sua individualidade e progresso. A causa não está na escassez de livros populares, que alguns temos nós e de elevado marito, nem mesmo na indiferença 14 do povo português, que sabido tem ele mostrar como zela seus direitos, uma vez compenetrado por elas. A resposta já de há muito a deu um grande homem e um grande português, quando se lastimava de que possuindo nós ainda todos os elementos de uma grande ventura, só nos faltasse uma vontade dos que podem. Quarta, a carência de uma boa organização de escolas, de um bom regulamento literário, e um ministério próprio de instrução, o campo que se acanha a quem sabe, e só se alarga a quem tem e pode, eis as causas do menosprezo e coeça a aversão, que entre nós sofrem letras e ciências. Esta é a causa, e só causa de tantos males. Sei que é dura e fere o ouvido,
e 15 mais ainda o coração. Esta verdade, contudo, é uma e tão amarga, que custa a confessar, parecendo melhor desculpa, a míngua de livros bons e baratos. É fado que entre todos os povos cultos, sendo que as nossas bibliotecas gemem debaixo do peso de boas obras nacionais, somos porém um dos que menos livros possuímos maneiros e de fácil compreensão. Abundam as nossas livrarias em pesados volumes, de ainda mais pesada erudição e elevado estilo, mas ao alcance do obreiro, do agricultor, do próprio camponês, volumes, que por seu tamanho, preço e clareza a elas se amoldem, que lhes mitiguem, por sua amenidade e instrução, o rústico e afanoso lidar, a custo se depara com um ou outro. Em isso diferimos da França, da Itália, da Alemanha, que os tem aos cardumes, enquanto que os nossos escritores 16 parece falarem-se mais entre si do que com o povo. Vê contudo, para quem tiver sede de instrução, para quem bem os procurar, ainda há que se achem e que sirvam. As grandes ideias, se vieram encontrar Portugal adormecido nos braços da ignorância, ainda houveram almas nobres e inteligências elevadas aonde fizessem eco, e a geração nova tem continuado, de testemunhar à Europa, que os elevados pensamentos da fraternidade não deram com corações esquivos em peitos portugueses. Ainda há quem trate com afã do que convém ao seu peso e quem se não peje de dar testemunho 17 com palavras ou com escritos, do seu pensar, crer ou esperar. Nem temor deve haver de que esta, que então boa senda, porque a era é nova e a ideia virgem e longe o dia vem, em que tem de ceder o passo a outra maior e mais elevada. O dever de todos, quantos somos, que pugnamos pelas liberdades e bem do povo, é seguir sempre a grande ideia, através de todos estorvos e reveses, com o peito ao vento, o rosto alto, os olhos só fitos no futuro. Abrir bem o coração à voz que vem de cima, e cerrar-o-á das paixões da terra. Sexta dissera eu não serem elementos 18 de felicidade que nos faltavam, mas só o querer dos que podem tirar deles matéria de muito bem. Temos a ideia e temos os meios, tenhamos também a vontade, e para todo o mal se deparará remédio. Um pequeno alvitre quero eu lembrar que, com ser pequeno e de pouco custo, talvez não deixe de gerar bom fruto. Ideia de um grande Francis e grande amigo do povo, Mr. Cormenin, soube ela insinuar-se em o ânimo de um governo ilustrado, que a soube aproveitar, e de ela já hoje em França vão brotando frutos de muito bem. Se o exemplo de um povo tem algum peso no obrar dos outros, porque não aplicaremos e experimentaremos entre nós a ideia do 19 grande homem, sendo que ela produz, como tem produzido, resultados tão elevadamente civilizadores. Tal experiência quisera eu se realizasse em nossa terra, que certo estou de nos não deixar iludidos. Sétima a ideia refere-se maximamente aos habitadores dos campos, esses, mais que todos, enjeitados da civilização moderna. E contudo é a sua ilustração que de mais vontade nos deveremos aplicar. A agricultura é a melhor e mais verdadeira mãe dos povos, e, como diz Castilho, só um povo que lhe quer, e a serve com desenganada preferência, só esse é rico,
rico sem Fausto 20, mas sem receio de empobrecer o trabalho da terra é a fonte de todos os outros trabalhos, e assim, não é justo que nós, que em ouço ou desfrutamos o trabalho do camponês, lho suavizemos em troca com algumas gatas do bliuçamo da instrução. Além disso, se trabalhamos em proveito da sua ilustração, é em proveito nosso que trabalhamos. O cultivador, que ler, conhecerá melhor o tempo, as estações, a qualidade do torrão, da semente, o que mais convém a este ou este outro terreno, e que espécie de grão deve lançar à terra. Com este progresso na agricultura, o lavrador produzirá melhor, mais, e mais barato. Não será, pois, também em o nosso proveito, 21 ainda que não fossem eles homens, e, como tes, com igual direito a se ilustrarem, bastaria a perspectiva do próprio lucro para nos fazer cuidar deles com afinco, pois que, curando deles, de nós curamos em realidade. Oitava, entender a Cormenin que o rânstico, por ser rânstico, nem por isso devia ficar privado desse pão do espírito, que é a leitura. Partindo de esta verdade, imaginou ele uma biblioteca de 200 ou 300 volumes de matéria comezinha e de fácil digestão para o povo. Cada concelho possui uma de estas bibliotecas dividida em tantas menores, quantas as aldeias e lugares que em si conta, e em relação a elas numeradas. Cada uma de estas 22 livrariazinhas é enviada pelo administrador do concelho ao parocho de cada aldeia, a fim de ele distribuir gratuitamente os volumes a quem deles precisar e os pedir, assentando o nome de cada leitor em um rol, e riscando-o à maneira, que se vier fazendo entrega dos volumes. Depois de 6 meses passados, todas as obras que compõem a livrariazinha se devem achar em casa do parocho, que arremete à aldeia que tem a biblioteca de número imediato, recebendo em troca a que lá estava para o mesmo fim. Passado o tempo, quando cada aldeia tenha tido por espaço de 6 meses cada uma das bibliotecas parciais, isto é, todos os livros do concelho por partes e por várias vezes, far-se a troca da biblioteca toda com a do concelho seguinte, continuando sempre assim com o 23 mesmo sistema de leitura, de sorte que em poucos anos poucos livros terão, passando por milhares de mãos e através de milhares de inteligências, feito o guiro do pes, e levado a instrução aos mais necessitados, sem que para isso se exijam grandes despesas. A este alvitre, tão simples como econômico e profícuo, chamou Cormenin sistema das bibliotecas rurais ambulantes. Nona, a bondade de tal alvitre por si e claramente se deixa ver. Realizar o desideratum da civilização moderna, a instrução do povo em tão grande escala, tão bem, e por tal preço, cuido que outro algum o poderá fazer melhor. Nos primeiros anos poucos resultados bons se tirarão, porque ainda os 24 habitadores dos nossos campos desconhecem as vantagens da leitura, mas, acostumados pelo uso, por assim dizer, aclimatados com o sistema, e maximamente, vendo os frutos que hão de colher os que lerão, dentro em breve toda a população dos campos correrá em busca de livros e será com injustiça, que o soberbo habitante da cidade lhes poderá chamar boçaes. Na escolha dos livros é que se deve requerer toda a cautela,
para que a instrução não degenere em leituras prejudiciais ou sem proveito. Deverá constar cada bibliotecazinha de pequenos volumes sobre ciências naturais, medicina doméstica, livros de religião, de agricultura, de política geral, de administração, história, geografia 25 e viagens, tudo isto escolhido por pessoa versada e idônea. Na nossa terra, nomeadamente, deve-se curar principalmente de os procurar ou traduzir em linguagem das estrangeiras, escolhendo entre todos os melhores e os mais úteis. Contudo é não acobardar, que ainda se adiam livros bons e úteis, e os que não houverem podem bem suprir-se com versões dos melhores dos outros países mais adiantado que nós, em este gênero de literatura popular. 11 Alguns livros assentei eu, que estão no caso de percorrerem a estrada de tal missão, originais portugueses uns, outros vertidos na nossa língua das estrangeiras. E que muito importa essa diferença. Já disse alguém que o Dino 26 não tinha pétrea, um bom livro, que apareça hoje, já amanhã falará todas as línguas, e será lido com ardor por todos, quantos elas são, os povos cultos do globo. De alguns livros sei eu, que satisfazem as exigências, poucos em verdade são elas, mas bons, mas boníssimos, quais sai todos conhecidos e animados do público, alguns não tanto, a todos o nome do autor lhes é calção. Folgo de ter falado neles um pouco de longo, porque tão bons são, que lhes desejará ainda mais carinhos, mais difusão por entre o povo. Com elas quisera eu se começasse a obra civilizadora das bibliotecas rurais. 12 Aquele, que primeiro convém que o povo leia e releia, e por ele seja muito 27 manuseado, muito meditado, tem em si a própria recomendação, vem assignado por nome português e dos maiores. Dele disse Castilho aquele que em alguns parágrafos pretender julgar uma obra tão cheia, tão variada, tão germinal toda ela, como é este livro, provaria, ou que não a lira, ou que não era digno de a ler. Nós a lemos, a relemos, temo-a ainda aberta, e aberta a deixaremos sobre a mesa para nossas meditações. Seu título é Estudos sobre a Reforma em Portugal por J. F. Henriques Nogueira. Não é um livro, é uma obra. G. Plant. E o livro cujo valor apregoamos, e ao qual outorgamos um primeiro e eminente 28 lugar na nossa hora ideal, mas tão realizável bibliotecazinha popular é digno de tal ocupar, sendo que entre todos é ele o mais útil a ele e acomodado à inteligência do nosso povo ainda mal tão inculto, tão por mondar de cardos e ruins ervas, e, o que pior é, com tão pouca esperança de praxamo e útil a ela cultivo. O autor do livro, como bom filósofo, cura menos do que é, ou pode ser, do que indaga o que em sã razão devera existir, e ao tempo que, em sutinto mas substancial quadro, alevanta o rude trabalhador ao nível de seus direitos, não se mostra remisso no estudo dos deveres que se lhe opõem, acrescendo ainda um catecismo acabado dos meios de realização de uns e de satisfação dos outros. Ajuntai ainda uma expressão clara, por correcta, uma viveza toda meridional de imagens, um finíssimo tacto ou, por assim dizer, um como faro 29 muito mimoso no descobrimento dos males sob que geme a sociedade, e a mão segura em alvitrar meios de prompto remédio,
e em limitadas phrases havereis o livro. Segunda, diz modestissimamente o autor, que o livro não é mais do que a seleção de pequeninos estudos acerca de esta ou de este outra reforma. Sobremodo maior é o seu merecimento, e em conta de maior obra o tenho eu. É um sistema de organização social completo e cheio, resumo, conciso sim, mas germinal das reformas, que a mister um povo e uma sociedade já gastos. Dai-me população e território, que meios de organizar um governo no livro os acho eu todos, mas governo racional, filosófico sem que seja irreligioso, e é este o dizer verdadeiro 30 da palavra, governo, finalmente como o deve ser no século XIX. Se desejais um testemunho do seu bem-querer, lede com que tocante singeleza resume ele, em poucas palavras, o seu credo político e social, onde, a par do grande reformador, deparareis com o poeta e com o cidadão honesto, e amante da sua pátria. Terceira, eis os termos em que se expressa, quisera que, em um país como o nosso emancipado por cruentos esforços da tutela humilhante, egoísta e sanguinária da monarquia absoluta, cansado do regimen espoliador, traiçoeiro e faccioso da monarquia constitucional, necessitado de restaurar as forças perdidas em lutas estéreis e de cicatrizar feridas, que ainda gotejam, ávido, enfim, de gozar as 31 doçuras da liberdade, porque tanto ha sofrido, quisera que o governo do Estado fosse feito pelo povo e para o povo, sob a forma nobre, filosófica e prestigiosa de república. Quisera que o poder supremo, emanado do voto universal, residisse na Assembleia dos Representantes do Povo e que o poder executivo fosse confiado a um ministério de 3 membros, nomeados pela Assembleia. Quisera que a administração da justiça corresse imparcial, rápida e gratuita, que os serviços feitos ao país tivessem uma recompensa condigna, que os crimes achassem correção em vez de vingança, e que a pena de morte, vestígio máximo da barbaridade, fosse abolida. Quisera que a Guarda Nacional, milícia gratuita, que não obriga o cidadão a abandonar as suas ocupações, constituísse 32 o grosso da força armada, e que o exército subsidiário se reduzisse unicamente aos corpos científicos. Quisera que a despesa pública fosse inferior à receita, que se proscrevesse o ruinoso sistema das dívidas, e que a aplicação dos rendimentos do Estado fosse inteiramente produtiva, ilustrada e filantrópica. Quisera que a rede tributária, que ameaça de estancar o país, ficasse reduzida a um só imposto progressivo sobre a renda, cobrado sem despesa e realizado sem EDO. Quisera que os capitas, pela baratiza do juro, auxiliassem a produção, em lugar de absorverem a maior e melhor parte de seus lucros. Quisera que o direito à subsistência pelo trabalho tivesse nas oficinas, calúnias e obras públicas, uma UTIL garantia, que o trabalho das mulheres 33 ganhasse uma área mais vasta, e que fosse melhor retribuído. Quisera que a agricultura, a indústria fabril e o comércio recebessem do Estado uma desvelada proteção, como fontes principais da riqueza. Quisera que as estradas, os canais, as barras, e em geral, todos os meios de viação merecessem a preferência no extenso capítulo das nossas necessidades.
Quisera que a comunicação do pensamento não achasse obstáculos, e que o correio fosse inteiramente gratuito, tanto para as cartas como para os escritos periódicos. Quisera que os órfãos, os doentes e os inválidos, que dependem da caridade pública, encontrassem nas casas de misericórdia lenitivo para os seus males, e que se franqueassem a todos os operários as instituições econômicas e preventivas da miséria. 34 Quisera que os cuidados exercidos sobre a saúde pública conseguissem minorar e extinguir, se tanto fosse possível, as causas de infecção, que vão minando gradualmente a robustez das gerações. Quisera que o derramamento da instrução chegasse às últimas camadas sútias, que a imprensa pública se tornasse um instrumento de progresso, e que o Estado protegesse o talento abandonado, que a falta de cultura não deixa medrar. Quisera que a religião de nossos pais não servisse de escudo a interesses egoístas e mundanos, mas que acompanhasse o progresso da humanidade, que os bispos fossem, como em outros tempos, eleitos pelo povo, e que os parochos se elevassem à altura de mestres e de moralizadores. Quisera que os interesses da localidade 35 fossem atendidos primeiro do que tudo, que o território se dividisse para todos os efeitos em grandes e bem regidos municípios, e que as aldeias tivessem os melhoramentos indispensáveis ao bem comum dos moradores. Quisera que a associação, origem de maravilhas, se estendesse a todas as classes da sociedade e principalmente àquelas que vivem do seu salário. Quisera que a família, instituição primitiva e santa, não apresentasse o quadro odioso dos direitos de primogenitura, que dão a uns filhos a regalia de senhores, enquanto conservam outros na humilhação de servos. Quisera que a propriedade, direito natural e civilizador, se estendesse ao maior número de indivíduos, e que para completar a liberdade da terra se permitisse a remissão de todos os encargos que a oneram. 36 Quisera, por último, que Portugal, como povo pequeno e oprimido, mas cônscio e zeloso da sua dignidade, procurasse na federação com os outros povos punir-nos a força, a importância, e a verdadeira independência que lhe faltam na sua tão escarnecida nacionalidade. Não há querer mais nobre, aspirações mais santas, a par do grande filósofo, haverá quem desconheça o poeta e o humanitário. Quarta economista profundo, é um poeta e pensador, o ilustre democrata, a maneira que nos apresenta uma das suas muitas, mas boníssimas reformas, não pode, precipitando o tempo pela imaginação, deixar de nos entoar um de 37 seus hinos tão entusiastas, tão intimamente consoladores de esperança no futuro para o pobre, o desvalido proletário. A inspiração é tanta, a crença é tão forte, a fé é tão viva, que basta às vezes o tomaríeis por um desses profetas que nos pinta a antiguidade, a anatematizar os maus, de sobre esboroadas minas, a aviventar no coração dos bons a imurchecida esperança em melhores tempos e mais cristãos. Ao ver tantas promessas de ventura, muitos, de incrédulos, se negarão a dar-lhes fé, muitos lhe chamarão sonhos febres de um sentido cismar de poeta, mas nenhum se atreverá a podá-os de veneno ou de maldade. Muitos dirão com o poeta, vãos desejos, talvez, mas bons de certo. 38 Mas nenhum terá força de lhes lançar o anátema terrível, com que, verdade é, o século só e pagar as ideias boas e nobres.
quiçá cedo é, para difundir a vontade de reformas, seja, que o não é, quem acampa nos arraiais longínquos e desertos do futuro, e o aguarda sereno e firme na sua fé, tem uma nobre missão a de abrir e esclarecer, sentinela do porvir, a estrada da nova era, que outros, vagarosos, de pranduntes, só mais tarde pisarão. Não é tarde, que o mundo foge no infinito do espaço e caminha direito às regiões encobertas do futuro, e, quando o século aperta o passo, não há face de verdadeiro democrata, que deva pejar-se de o acompanhar neste caminhar providencial. Se é sonho, a sonhar por sonhar mais val, como diz Peletan, o sonho 39 que diz a tudo quanto sofre cá na terra, levanta-te, e espera. Do que o que lhe repete sofre, que para o teu mal não há salvação nem lenitivo. Felicidade pela agricultura por Antônio Feliciano de Castilho. Da terra saímos, a terra volvemos, a terra nos veste, nos traz, nos mantimos. Quem mais do que a terra merece os extremos, que obtém dos bons filhos a prove da mãe? A F. de Castilho. E eis agora aqui um livro, que, em meio da geral fermentação de tumultuosas paixões e ambições imoderadas que agitam as nossas modernas sociedades, 40 em meio de este lamentável estado de geral descontentamento e desgosto de que todos mais ou menos somos vítimas, quando, segundo judiciosamente observa Aine Martin, o artista descreda arte, o padre de Deus, o mancebo do futuro, e até a mulher do amor, e nenhum só tem o menor vislumbre de esperança na felicidade com que ainda pode topar no estado que lhe deparou a pravidência. Eis agora, digo eu, um livro que, em meio de tudo isto, nos promete essa almejada felicidade, que nos aponta como a poderemos alcançar, que o prova e o que mais é não fala em referência aos grandes, aos poderosos, aos que por si têm todos os danos da fortuna, mas ao pobre, ao desvalido, ao que chora e sofre em meio das trevas da ignorância, da miséria, queissai, direi, da servidão. É mister ser-se um grande poeta. Poeta 41 de muito crer e muito esperar para poder lançar um olhar seguro por sobre todas essas populações miseráveis dos nossos campos órfãs da moderna civilização, palpar-lhes todas as feridas, ouvir-lhes todos os queixumes, conhecer todo o fundo de seus males, e vir depois ainda crente, mais crente talvez do que nunca, entoar um hino de esperança e felicidade para esses que por cruel ironia só lhes respondem com lágrimas e gemidos. Segunda é que o poeta recebeu de Deus o condão mago de ler na noite de arredado futuro, de ver luz e muita luz aonde outros só vêem trevas, flores de amor e de vida, aonde para muitos só brotam os goivos do sepulcro. Esse lê bem, que assim lê em letras 42 de ouro páginas de esperança e felicidade no grande livro dos destinos da humanidade. Crê e espera, mas não lhe vem só do coração de seu condão de poeta essa crença e essa esperança. Estudou, pensou, viu muito pelos olhos de sua inteligência, e em este estudo firmou ele em grande parte essa crença, que lhe dá a força de prometer ainda felicidade e muita felicidade para os campos, para os habitadores dos campos e para todos por via deles. Aconselhar a agricultura ao povo, diz o autor, é aconselhar-lhe a própria felicidade. Veremos se o alvitre é tão bom como se apregoa,
se não cegou o poeta a própria inspiração. 43 Terceira, retemperados pelas éguas lustrais de um novo Jordão, por esse baptismo de fogo e sangue, pelo qual a providência aprouve fazer-nos passar, como iniciação nos umbrais do templo da liberdade, que a custo íamos conquistando, de tal arte nos cegou a novidade da conquista, tão afanosos nos mostramos no empenho de a bem guardar, que de todo nos esquecemos de que não é ela o fim e único, como se já supôs, dos humanos destinos, mas antes como meio de alcançarmos outros progressos, um primeiro passo, de entre os muitos que ainda temos a dar, uma mera iniciação para aqueles que assentam o seu campo nos ainda muito desertos arraiais do futuro. Argos vigilantes, perdemo-nos enlevados na contemplação do tesouro, que assim nos traz presa a vista e a alma. 44 Sem nos lembrarmos, que em volta a esse pomo de ouro, que com tanto amor guardamos, outras e muito formosíssimas flores se definham e morrem, sem que produzam fruto, a míngua talvez de uma gata d'água, com que a haver boa vontade se lhes poderia dar vida às reais as sequiosas. A agricultura, com ser a mais esperançosa para bom fruto, de todas essas flores, que vão murchando no pó ao minguar-lhes o alimento, é porventura de todas elas a que mais sofre, e a quem mais se recusa esse alento e essa proteção, de que por tantos títulos nos é credora. Quarta, mal de nós, que já nos ficam bem atrás esses tempos em que os grandes homens da maior nação se não envergonhavam. 45 De serem encontrados, em meio do rude trabalho das laides agrícolas, por um povo inteiro, que também se não pejava de os ali vir procurar, para os exaltar aos mais altos cargos da república, e em que esses reiros, lavradores, depondo a toga da ditadura, depois da pétrea salva, se sentiam orgulhosos e felizes em voltarem cobertos de louros para o trabalho de seus campos, que em meio haviam deixado. Já vão longe esses tempos, e todavia a terra, a alma mater dos antigos não cessa de nos abrir o seu seio carinhoso, de nos chamar, de nos sorrir, de nos convidar com todos os seus perfumes, com todas as suas verduras, com todos os seus matizes de mil flores. Mãe extremosa não conhece filhos ingratos e inconstantes, a todos gerou e a todos há de envolver. Se chora, encobre-nos os prantos, e, em dias de tribulação 46 lá a temos sempre, que nos estende os braços com afecto indizível, que nos consola, nos acaricia e nos melhora, até que por fim, orgulhosos da própria grandeza, renegamos a mãe que nos deu o ser, e nos afastamos dela, com desprezo, como se não fosse a ela e só a ela, que toda essa grandeza se deve atribuir. Vê com efeito, só por ignorância ou por desmedido ou mal fundado orgulho, se pode conceber tal desprezo e tal ingratidão. A arte de domar a terra, para de ela extrairmos aquilo de que mais carecemos na vida, não pode de certo ser apodada de rude, nem menos de desprezível. Tão velha como o homem, como as 47 suas primeiras necessidades, é-lhe a sua antiguidade segura garantia de excelência e de nobreza, desprezível ninguém de boa fé lhe poderia chamar, sendo que todas as ciências a veneram e cortejam, entre si disputando qual de elas lhe prestará maiores serviços. As cidades, que assombram os campos com seus templos, colunas, praças, grandeza e luxo, os exércitos, que os assolam,
impelidos pelo Dine ou destruidor das batalhas, essas cidades ambulantes, que levam de um mundo ao outro os produtos de todos os climas, todas essas maravilhas de grandeza e inteligência humana, tudo isto saiu dos campos, tudo isto por lá se criou, tudo isto há de muitas vezes, nas longas horas de atribulação e de angústia, lembrar-se com saudade da humilde mas pacífica choça. De onde primeiro desabrochará a luz do sol, tudo isto há de deixar 48 de existir, de mover-se, de tumultuar, há de esquecer por fim, que elas hão de continuar ainda, por muito tempo, depois do homem talvez, a vecejar, a florir, a fructificar, sempre belos e sempre risonhos, agora e depois, como no primeiro dia da criação. Sexta, a indústria e o comércio, os dois mais poderosos e mais incansáveis agentes e criadores da riqueza das nações, lá têm nos campos alicerce, lá foram buscar a agricultura todas as forças com que operam, todas as guelas de que se revestem. O ferro, com que o homem fabricou novos órgãos, para ajudar os que a natureza lhe dera, o carvão, com o auxílio do qual centuplica as suas forças, lá LH os tinha a terra guardados no seu 49 seio, como mãe carinhosa, o linho, de que fabrica os vestidos que o revestem, também já lourejou pela encosta de suas calinas, o madeiro, que recurvado sulca as ondas em busca de novos mundos, também orgulhoso e gigante se ergueu outrora no meio de suas florestas, o grão, que o nutre, o fruto, que o delicia, o vinho, que lhe dá mais vida e alegria, tudo isto também por lá cresceu e medrou, tudo isto de lá saiu. A ciência, a mais nobre de todas as ciências de Deus, porque a ciência do infinito, a astronomia também lá vai nos campos buscar a sua origem, lá nasceu entre humildes pastores, lá se desenvolveu, até que o homem das cidades, orgulhoso já de sua grandeza, a veio usurpar aos que primeiro a descobriram, para, no remanso do gabinete, ou no terraço do observatório lhe dar ainda maior desenvolvimento. 50 A geometria, porventura mãe da astronomia, também nos campos tem seu berço. Todas as artes lá vão buscar as matérias com que operam, muitas também as suas melhores inspirações. Sétima, como essas cidras maravilhosas da fábula, que, rudes na forma e ingratas ao paladar, em si continham porém tanta formosura, tanta matéria de bem para o mortal feliz a quem dado fosse o abriu-as, como elas é também rude e áspera a agricultura na forma e pouco prometedora de prodígios. Mas para quem bem a essência lhe for especular, para quem, com entranhável amor, a cultivar, para quem, com mãos pródigas, lhe souber dar afagos e carinhos, para esse, semelhante à cidra 51 fabulosa, tem ela um seio rico de muito afecto, de muita matéria de felicidade e beleza, para esse, será ela sempre a amante extremosa, a mãe procriadora de prodígios sem conta. Qual há, porém, vara mágica de fada, que trocando-a chame a vida, a faça abrir ao sorriso e ao amor, lhe dê que do seio amigo brotem todas essas flores de ventura, que lhe sabemos e ela nos promete, mas que sem estranho auxílio não podem desabrochar nem medrar. Eis aí o problema, mas eis também no livro a resolução, a vara de mago condão, a panaceia universal para os males, sob que geme esta boa terra de Portugal.
Oitava é a Associação Mãe de Teis Prodígios 52 de tantos benefícios, fonte perene e inesgotável, que apregoar-lhe valor e necessidade, além de desnecessário, fora loucura coeça e rematada. Com efeito, hoje, à luz do século XIX, quando é orgulho e timbre de toda a ciência o prescrutar bem fundo a alma, a inteligência e o corpo humano, procurando arre todas as leis da sua natureza, para em elas e só em elas se estribarem teorias e instituições, hoje desatino seria buscar ainda provas para aquilo, que de elas menos carece, sendo que a sociabilidade é, de todas as leis naturais, aquele a que mais exuberantemente demonstram as teorias da ciência, e a mais que todas inexorável e severa lógica dos factos. A muitas de estas leis pode desobedecer o homem, contra outras se pode totalmente revoltar, mas contra esta, por sem dúvida o tenho, seria tal atentado 53 que assento jamais poderá realizar-se. Subtrai os homens um só momento que seja ao seu influxo benéfico, e para logo os vereis amesquinhar-se, quando não desaparecer da face da terra. Condição primária de sua existência e progresso, há de com ele mais e mais desenvolver-se, que não há decreto de rei da terra fora ele César ou Napoleão que os derogar o decreto do Eterno. Nona é pois a associação o cumprimento de uma lei natural. Na progressiva evolução de essa lei e a par dela, vejo eu caminhar a humanidade, desenvolver-se, se ela cumpre, estacar, se para, definhar, se 54 esmorece, seguindo-a sempre e ressentindo-se de suas menores alterações. E é de razão, porque, a ser o fim do homem na terra o desenvolvimento de suas faculdades, que outra a mais nobre e importante, que mais influa nos seus destinos que esta lei da sociabilidade. Por ela se pode aferir o grau de civilização de este ou de este outro povo, porque há onde mais o homem se estreitar com o homem, aonde mais de um irmão ajudar o outro irmão, arre também mais o espírito tenderá a elevar-se e de feito se há de elevar elevação que toda se desata em muita ciência, muito bem e muita ventura. Reconhecidos estes princípios, reconhecidos queis direi demasiadamente, houve quem deles se possuísse a ponto de eles querer buscar todo um sistema de organização social 55 desvairou-os o amor de um princípio, o conhecimento de uma lei natural, porventura a ignorância de muitas outras, e, encarando o homem por lado restricto, quiseram o desenvolvimento de uma faculdade à custa das outras todas. Não quer isto porém a harmonia, essa outra lei de Deus, que tem de presidir como revelando-a a toda a criação. É mister que a todas as faculdades seja dado um máximo desenvolvimento, mas é mister também que cada uma, ao alargar a sua esfera, não vá calcar outras, a quem igual direito assiste. X porque é lei da natureza humana a liberdade, porque deve o homem responder por suas ações, não quer a boa justiça, não quer a boa razão, que a força que 56 não com a arma da persuasão se lhe imponha o cumprimento de uma obrigação qualquer, fora ela tão santa, tão prescripta por Deus, tão filha da natureza do mesmo homem como esta da sociabilidade. Assim, é com a liberdade e só pela liberdade, que tem de efetuar-se este grande pensamento da associação,
Este grande abraço que, obedecendo às leis do próprio ser, tende no futuro dar homens e povos, estreitando cada vez mais os laços que os unem, e centuplicando forças, simpatias e vida. Problema a longo tempo agitado, dá-lhe hoje a ciência cabal resolução. Desde que esta, desprezando teorias incertas e imaginosas, foi buscar como base de seu estudo, para a refazer alicerce seguro, aos princípios que tinha de formular, a natureza do ser, a quem todos tinham de ser aplicados, desde essa 57 ocasião ganha estava a causa da liberdade. Podem oferecer-se-lhe 1000 estorvos, levantar-se contra ela as maiores tormentas, que ela, através de tudo, lá há de ir sempre seguindo seu caminho, ganhando o terreno palmo a palmo sobre os seus adversários, e libertando o homem cada vez mais do jugo da miséria, da escravidão e do embrutecimento. 11 Associação e liberdade, são estas as duas ideias salvadoras e só elas que, uma pela outra completando-se, podem levar a bom fim as nossas modernas sociedades. Associação livre. Eis o que em nome da ciência podemos afoutos responder a esses nobres, mas desvairados, sonhadores 58 de utópias, que na fé de uma imaginosa organização social, toda artifício humano, que não segundo as leis do natural organismo, e em nome das santas esperanças e fraternais aspirações, que em abundância lhes enchem as almas generosas, nos prometem, há meio século, o progresso da perfeita felicidade porventura mais do que ao homem é dado esperar na terra. 12 A ciência toma o facto, especula-lhe a essência e natureza, observa-lhe as relações, e de tudo deduz as leis que lhe presidem. Pode desimpedidamente apresentá-las à luz do dia, e para o futuro concluir afoutamente do passado, pode e deve, que outra não é sua missão. Mas o que muita vez o frio cálculo e 59 análise reflectida deixam por mesquinho ou vulgar, sem de e tirarem matéria para considerações, toma para si o coração sensível do poeta, pela imaginação o nobilita e engrandece, na mente lhe forma a robusta estatura, até que aparece enfim gigante de crescidas forças, esse que ainda há pouco, de mesquinho e pigmeu, nem sequer atraía as vistas do investigador curioso. É assim que a imaginação e a análise, a ciência e a inspiração, uma pela outra se completam, trabalhando cada qual na esfera que por natureza lhe compete, e para fim comum à verdade, concorrendo uma e outra na medida de suas forças e aptidões. São, ou antes deverem ser, duas irmãs queridas e extremosas, em obra comum, empregando desvelos e cuidados, nunca, como até hoje, rivas, que por um mesmo amor, e em nome 60 da mesma causa, se detestam e guerreiam. 13 É destes dos elementos ciência e inspiração que brotam as nobres ideias e grandes verdades, que por vezes têm mudado a face de uma civilização, quando, em vez de uma a outra se mostrarem hostis para fim comum se têm dado mãos amigas. Nas porfiosas lutas políticas do século, em que mais ou menos todos temos sido actores ou espectadores, se encontra clara prova e exemplo manifesto da proposição que aventamos. Por longo tempo trabalharam em bandos opostos e à sombra de vário ou pendão os modernos representantes de esses bons princípios, uns e outros prometendo-nos felicidade, mas cada qual 61 em nome de muito diferente divindade,
até que, passados que foram os tempos de mais escandecida luta e acalorada discussão, a mesma força da verdade os trouxe a si, e a comum e amigável união lhes soube chamar os ânimos discordes. Ambos em parte transviados, a ambos contudo assistiam também em parte princípios de verdade. Inimigos, seriam sempre viajantes perdidos em densas trevas, cada vez a se afastarem mais das vareidas trilhadas, reconciliados, um ao outro seguiam e ajudam, com as luzes e forças próprias, em nome de uma longa amizade no futuro, postas em comum. E de feito, não é hoje que, no meio de essa pleiade ilustre de dinarussos espíritos, que anelando ansiosos por um melhor futuro, trabalham afanosos para alívio e engrandecimento dos que choram, 62 não é hoje que entre elas se encontrarão rivalidades de Ixola, mas indignas de homens, ao bem dos homens votados. São hoje irmãos. Os erros de cada qual, ao despirem-se dos velhos requers, sacrificaram-nos no altar da nova aliança, e de entre as cinzas impuras, que o vento dispersa ao longe, saiu nova fênix a flor imarcessível da verdade eterna. 14 Associação e liberdade dissera eu serem essas duas ideias aonde se depara mais verdade e que, ambas fundidas em factos, podem dar fruto mais sazonado e proveitoso, o leito por onde plotida pode correr, demandando seu termo, a torrente ora revolta e turbada por mil encontrados elementos que R63 se revolvem e guerreiam da vida das modernas sociedades. E como não seria assim, se ramos frondosos de árvore, que no coração do homem tem fundas as reais as a própria natureza, tem por fim, entrelaçando-se estreitamente e em mútuo amplexo apertando-se, ampararem-se e defenderem-se uns a outros, porque assim reciprocamente se protejam no crescer e no fructificar. Se são ara sacro santa aonde os ânimos discordes em busca da verdade mas que de alma a buscam, tem de vir pactuar a aliança, queimando arre, em holocausto incruento, o fel de paixões ruins e desamoráveis como poderão elas, por estranho desapego e ingratidão mentir ao que, em nome de futuro melhor, nos prometem, e aqui, na fé desse almejado futuro prestamos crença e esperança ilimitadas. Não podem. Quanto à inteligência e 64 o coração do homem se revela uma verdade, tão rica de evidência, tão prometedora de consolações, não pode aquele que ao Espírito a revelara deixá-la sem que pela revelação dos factos receba confirmação e com ela foros de inconfutável. Uma ideia assim nunca mente. 15 Descendo das subidas regiões da abstração ao campo mais erido e abrolhoso mas porventura mais útil das realidades, da teoria aos factos, o livro, cujo bom espírito por todos quiséramos difundido, como vaso de bálsamo suave, que a todos vai ungindo e perfumando, apontando ao vitris, que de estes bons princípios descendem testemunhando não escasso cabedal de saber testifica também aquilatado amor pela ciência 65 e pelos homens, que em muito conta o amor e o entusiasmo para o descobrimento da verdade. De tantos e tão bons alvidramentos, quantos o livro encerra, um aqui, como base de sistema, os resume em si, de onde todos descendem, ponto culminante, centro em volta do qual, satellites ali refletirem o brilho, volteiam todos os outros, compartilhando com ele a verdade e prestimo com que é dotado.
É este o projeto das associações agrícolas. Fim. End of the Project Gutenberg e-book Leituras populares Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement.
See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed anywhere in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to our work with the Press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare,
or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge of your distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund,
if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Leituras populares e bibliotecas rurais. Segunda, terceira, quarta v, sexto, sétima, oitava, nona, x, 11 e 12. Estudos sobre a reforma em Portugal. E segundo, terceira, quarta, felicidade pela agricultura. E segundo, terceira, quarta v, sexto, sétima, oitava, nona, x, 11, 12, 13, 14, 15. The Full Project Gutenberg License.